Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós iremos tratar um pouco da atividade sobre a nossa aula da dinâmica da Terra. Sou a professora Geísia, estou trabalhando com o 7º ano do ensino fundamental e na aula passada a gente trabalhou o conteúdo da dinâmica da Terra e hoje nós iremos fazer uma pequena atividade. A primeira questão é: um vulcão ele pode entrar em erupção debaixo da água? Essa é a pergunta que eu deixo a vocês para fazerem questionamentos. Vocês acham que um vulcão ele pode entrar em erupção debaixo da água? Em caso positivo, explica a diferença entre essa atividade e a que ocorre no ambiente terrestre. Bom, para essa pergunta, a resposta é sim. O vulcão ele pode sim entrar em erupção debaixo da água. A diferença é que a diferença existente é que ao entrar em erupção debaixo da água, a lava ela se esfriará e assim não haverá a dispersão das cinzas, como acontece quando o vulcão ele é no ambiente terrestre, quando ele acontece no ambiente terrestre. De acordo com o que foi apresentado na nossa aula, podemos perceber que terremotos, vulcões e tsunamis são fenômenos naturais de grande magnitude. A partir disso, defina terremotos. Os terremotos eles são tremores que se manifestam na crosta terrestre, a mais extrema das camadas da Terra, ou seja, os tremores são uma liberação de energia acumulada abaixo dos solos, dando origem a fortes tremores. Os terremotos eles ocorrem quando as rochas situadas na crosta terrestre eles se deformam de maneira brusca. Esses fenômenos eles acontecem com maior frequência nas regiões de contato entre as placas litosféricas. Temos aqui uma imagem que pode estar definindo melhor o que é um terremoto, como são as causas que um terremoto pode deixar. Os vulcões são estruturas geralmente em formato cônico e montanhoso, formado pela saída de magma e gases no interior da Terra. Esse fenômeno ele injeta altas quantidades de poeira, de gases e aerosóis na Terra. Esse magma ele é extravassado para a superfície, ele recebe o nome de lava. Foi como eu citei no slide anterior, a lava quando o terremoto acontece na água, que esfria. E os vulcões, eles são como falei, são estruturas geralmente de formato cônico e montanhoso, formado pela saída de magma e de gases no interior da Terra. Eles podem ser encontrados na superfície terrestre, mas também podem ser encontrados no fundo do mar. E a maioria dos vulcões, eles se localizam nos limites das placas litosféricas. E sua formação ela pode acontecer no decorrer do choque entre essas placas e a fissura da crosta terrestre. Aqui eu coloquei uma imagem como exemplo de um vulcão, para você estar observando melhor. É importante lembrar que os vulcões que acontecem no fundo do mar, eles são chamados de vulcões submarinos. E os tsunamis são ondas gigantes que se formam nos oceanos em decorrência dos abalos sísmicos. Abalos sísmicos são terremotos. Era até para mim ter mencionado no slide anterior sobre terremoto, que os terremotos também eles podem ser chamados de tsunamis, de abalos sísmicos, perdão. Os tsunamis eles possuem elevado potencial de destruição, pois é uma onda gigante que se forma no oceano por meio de grandes perturbações nas águas e podem trazer grandes consequências avassaladoras para as áreas atingidas.
Como vocês podem estar observando aí, um exemplo de tsunami. O tsunami ele pode se formar principalmente em decorrência de um terremoto no fundo do oceano, ou de uma atividade vulcânica submarina, de um vulcão embaixo d'água. É importante destacar que as ondas e as marés provocadas por ciclones, ventos de grandes proporções, como movimento gritório, não são considerados tsunamis. Os eventos de tsunamis eles podem causar a morte de milhares de pessoas, onde as suas antes da chegada da onda gigante, o mar ele recua, como vocês podem estar observando essa imagem, ele recua significativamente como resultado de grande rebaixamento do nível da água. Se o recuo ele foi percebido a tempo, a população pode até ainda buscar meios de se proteger, de proteção. Porque, como vocês podem estar observando, antes do tsunami realmente acontecer, se o nível da água ele não estiver baixo, ele dá uma recuada, como vocês podem estar observando nessa imagem. E aí é um sinal de talvez até dá tempo das pessoas se protegerem. Os tremores propagados pelos terremotos são tremores que suas vibrações são sentidas de longas distâncias. Partindo desse pressuposto, como é chamado o ponto inicial do tremor e o ponto da superfície terrestre, da Terra. O ponto inicial é chamado de hipocentro, ou foco, e o da superfície é epicentro. O hipocentro é o local onde ocorreu a liberação de energia, e o epicentro é a projeção vertical do foco na superfície terrestre. Como vocês podem estar observando essa imagem, não sei se dá realmente para vocês notarem, mas é importante ressaltar que nessa primeira imagem, a gente pode estar observando as rochas no interior da crosta terrestre, onde estão sujeitas a movimentos de compressão que se acumulam lentamente. Na imagem, na letra B, na segunda imagem, esses movimentos eles já começam a se deformar nas rochas até um certo limite, como vocês podem estar observando, existem certas curvas nas linhas aí dessa imagem. E na imagem C, da figura C, já é quando o limite ele é atingido, quando ocorre a ruptura daquela rocha. Com deslocamento abrupto, gerando assim vibrações que se propagam em todas as direções e que podem ser sentidas na superfície como um terremoto. Como vocês podem estar observando aí, nessa figura 3, já existe uma ruptura da rocha. Já é realmente quando acontece a formação do terremoto. E a nossa aula era basicamente isso. Espero que tenham gostado. E até a próxima.